Você tentou respirar no meio do pânico. Não funcionou e provavelmente concluiu que você fez errado ou que não é o tipo de pessoa que consegue usar esse tipo de técnica. Você não fez errado. Timing estava errado. Técnicas de respiração funcionam. A neurociência confirma isso. Mas elas falham quase sempre quando aplicadas no pico da ativação. E o motivo é fisiológico, não é comportamental. Entender por que isso acontece muda completamente a forma de usar ferramentas e abre espaço para estratégias que realmente funcionam quando o sistema nervoso já está no limite. Fique até o final desse vídeo. Vou mostrar 4 razões pelas quais a técnica certa falha no momento errado. O que está acontecendo no corpo durante uma crise de ansiedade e o que funciona de verdade antes, durante e depois. Quando o sistema nervoso entra em estado de ameaça, ele sequestra os recursos do corpo. O sangue se redistribui para os músculos grandes, a visão se estreita, a digestão para ou diminui, a frequência cardíaca sobe, a respiração fica mais curta e mais alta, bem aqui no peito. E o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por raciocinar, planejar e tomar decisões conscientes, perde acesso aos recursos. O cérebro entra em modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, ele não precisa pensar, precisa reagir. O problema é que as técnicas de respiração são ações conscientes. Elas exigem que você direcione a atenção, conte tempo, mantenha foco. Tudo isso depende do córtex pré-frontal, que é exatamente o que ficou offline. Tentar usar uma técnica de respiração no pico da ansiedade é como instalar um programa no computador que travou. A ferramenta pode ser boa, o sistema não tem capacidade de rodá-la naquele momento, mas o problema vai além do timing. O segundo ponto é sobre o que acontece quando a técnica falha. Você tenta respirar, não funciona. E aí acontece uma segunda onda de ativação, porque agora, além da ameaça original, tem a ameaça de que a sua estratégia de regulação não está funcionando. O sistema nervoso interpreta a falha da técnica como mais um dado de perigo. Nem isso está resolvendo, e aí a ansiedade sobe. É um ciclo que muita gente conhece, mas não sabe nomear. A tentativa de controlar a crise pelo esforço consciente aumenta a intensidade da crise. Isso não significa que você deve abandonar as técnicas. Significa que o objetivo não pode ser controlar a ativação do corpo. O objetivo tem que ser reduzir a frequência e a intensidade das ativações antes que elas cheguem ao pico. Regular não é apagar o incêndio, é não deixar acumular o material inflamável. E tem um terceiro ponto que explica por que mesmo as pessoas que praticam regularmente falham no momento crítico. No começo, eu disse que o timing estava errado. E é isso. O sistema nervoso aprende por repetição em estado de calma, não em estado de crise. Pensa em qualquer habilidade motora. Você não aprende a dirigir no meio de um engarrafamento. Você aprende no estacionamento vazio, devagar, repetindo até o movimento virar automático. Aí, quando a situação de pressão aparece, o corpo já sabe o que fazer sem precisar pensar. Com regulação do sistema nervoso, é igual. A técnica da respiração precisa ser praticada quando você não precisa dela. Para quando você precisar, o sistema já está no caminho aberto. Uma pessoa que pratica 4 minutos de respiração consciente todo dia por 3 semanas tem uma resposta diferente numa situação de pressão do que uma pessoa que tenta aplicar a técnica pela primeira vez no meio de uma crise. A diferença não é disciplina, é neuroplasticidade. O cérebro que treinou o caminho consegue acessá-lo mesmo com recursos reduzidos. E tem um quarto ponto. Esse é o que muda a forma de pensar sobre todas as ferramentas de regulação. Se você está repensando como usa essas ferramentas, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo novo sobre como o sistema nervoso funciona na prática. O quarto ponto é que regulação não começa na técnica,
começa na percepção. A maioria das intervenções de regulação são reativas. Você sente a ansiedade crescer e aí aplica a técnica. Mas existe um nível anterior a esse, que é aprender a reconhecer os sinais físicos antes que a ativação chegue ao ponto onde a técnica já não funciona. O sistema nervoso avisa antes de entrar em crise. Sempre. A tensão que aparece no ombro, numa reunião que está indo mal, a respiração que fica levemente mais curta antes de uma apresentação, o estômago que aperta antes de uma conversa difícil. Esses sinais são dados. E quanto mais cedo você aprender a reconhecê-los, mais cedo você pode intervir, quando o sistema ainda tem capacidade de responder. Isso não é intuição, é treino de observação. E é o que separa alguém que usa as técnicas de regulação com resultado de alguém que as aplica no momento errado e conclui que não funcionam. A janela de intervenção eficaz é antes do pico, não durante. E aprender a reconhecer onde está essa janela é a habilidade central de qualquer trabalho de regulação do sistema nervoso. Agora que você entende o mecanismo, o que dá para fazer de diferente? Primeiro, pratique a respiração quando não precisar dela. 4 minutos, uma vez por dia, no mesmo horário. Não precisa ser nada elaborado. Inspira por 4 tempos, segura 4, expira por 4. O objetivo não é relaxar naquele momento, é criar o caminho neural que o corpo vai acessar quando precisar. Segundo, aprende a identificar os seus sinais de pré-ativação nas próximas 2 semanas. Toda vez que você sentir ansiedade ou estresse, volta alguns minutos na memória e pergunta: o que eu senti no meu corpo antes disso? Ombro, mandíbula, estômago. Com o tempo, você começa a reconhecer o sinal antes do pico. Terceiro, quando estiver no pico e a técnica não funcionar, para de tentar controlar e começa a descrever em voz alta ou mentalmente: meu coração está acelerado, minha respiração está curta, minha mão está fria. Nomear o que está acontecendo no corpo ativa uma parte do cérebro que ajuda a reduzir a intensidade da ativação. Não zera, mas baixa o suficiente para você recuperar algum acesso à razão. Quarto, depois que a crise passar, não avalie a técnica pelo que aconteceu no pico. Avalie pela velocidade com que o sistema nervoso voltou ao estado de calma. Esse é o indicador real de que a regulação está funcionando. Não a ausência da ativação, mas a velocidade de recuperação. Comece a observar em que momento do dia o seu sistema nervoso costuma dar os primeiros sinais antes de uma ativação que você ainda não aprendeu a reconhecer. Se inscreve no canal e ativa o sino. Na semana que vem tem mais um vídeo sobre como o corpo comunica o que a mente ainda não processou. Até o próximo vídeo. Foco na vida.